Você já deve ter ouvido alguém falar, ou até mesmo pensou assim quando estava com uma dor no quadril: essa dor não está normal. Mas o que será que caracteriza? O que diferencia? O que seria uma dor normal ou uma dor anormal no quadril? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, sempre trazendo para vocês tudo de mais novo e mais relevante numa linguagem que vocês compreendam. Então vamos começar falando dessa terminologia, né? Dor normal ou dor anormal? Existe isso? Existe dor normal? É normal sentir dor? Essa pergunta é importante, tá? Isso no mundo do esporte, então, a gente escuta muito, vale a pena debater isso com mais calma depois, relacionado à prática esportiva. Mas no fundo, não, tá? Não é normal sentir dor, é natural. E isso é importante, porque a dor é uma defesa do nosso organismo. Se nós não sentíssemos dor, talvez nós estaríamos extintos, tá? Nós não conseguiríamos sobreviver. Mas dor é sempre um sinal de alerta do seu corpo, seja ela qual for. Se você está sentindo dor, é porque o seu corpo está te dando indícios, está te dizendo, o seu cérebro está te dizendo que alguma coisa está fora do comum, pelo menos, tá? Logo, não é normal. Então, o que a gente quer dizer quando a gente escuta isso ou fala isso, né? No fundo, a gente quer saber se é uma dor preocupante. É uma dor que representa alguma lesão? No fundo é isso que o paciente ou qualquer pessoa quer saber. Será que eu tenho uma lesão ou não? Mas calma lá, Inácio, calma lá. Como assim? Então existe dor sem lesão? Claro que existe. E aí isso é importante porque a gente vai falar aqui na frente, tá? Como eu disse que a dor é um sinal de alerta, esse alerta pode ser um alerta precoce, ou seja, de algo que está começando a acontecer de errado na tua rotina, no teu corpo, seja lá no que for, mas que já está dando sinais para o teu corpo de que algo não está funcionando bem. E veja que o nosso corpo tem uma grande capacidade compensatória. Ele é magnífico nisso, tá? A gente consegue compensar todos os danos que nós sofremos no dia a dia sem que isso nos gere desconforto. Então, o recado que fica é, na hora que você começou a sentir dor, é porque esses mecanismos de compensação do seu corpo já foram esgotados, já começaram a ser esgotados. Ou seja, seu cérebro, seus músculos, suas articulações trabalharam, tentaram compensar para que você não sentisse dor. A hora que eles não deram mais conta, pum, começa a doer. Ou seja, já temos algo que está num nível um pouco acima do que o seu corpo podia suportar. Mas, no início, essa dor é muito leve. Ele representa, na verdade, o início de um processo alterado. Então, sim, quando você começa a sentir esse desconforto, pode ser que não haja nenhuma lesão ainda, nenhuma lesão estrutural, ou seja, não tem nenhum órgão, nenhum tecido seu machucado ainda. E aí eu faço um adendo importante. Se neste momento eu tenho dor, mas eu não tenho lesão estrutural, uma lesão real, verificável, se eu fizer um exame de imagem, não vai aparecer nada, porque não existe lesão. E o exame de imagem só mostra uma lesão que exista, tá? Ou pior, pode ser que você faça o exame e apareça outras lesões que não têm relação com aquela dor. E aí vai confundir mais ainda a sua cabeça e a do seu médico. Então, cuidado com isso, tá? Por outro lado, se eu tenho dor, tá bom, Inácio, você disse então que eu posso ter dor antes de ter a lesão real. É isso mesmo que eu disse. Que dor seria essa? Isso é uma dor de um sinal precoce de sofrimento, tá? Então, um sinal precoce antes de eu ter alteração de tecidos. Seria uma dor que a gente gosta de chamar, eu gosto de chamar de uma dor funcional. E este é o melhor momento para se intervir. Por quê? Se você tem a dor, o seu corpo deu o alerta, mas ainda não machucou nada, é agora que as coisas funcionam. É agora, nessa fase, que as medidas mais simples e muitas vezes mais baratas são muito efetivas e impedem que você venha a ter uma lesão. Então, essa é a hora ideal de você começar a tratar e realmente prevenir uma lesão mais preocupante. Mas vamos lá, Inácio. Tá bom, você falou isso aí tudo, isso é importante, mas quando que eu sei que é uma dor normal, uma dor não preocupante, que não representa uma lesão ainda, ou uma dor anormal, ou seja, já preocupante, em que eu já devo ter uma lesão? Vou abordar de duas maneiras para tentar ficar bem prático, para poder vocês usarem no dia a dia, vocês mesmos, esses raciocínios que eu vou falar aqui, e fácil de compreender.
ponto de vista, uma abordagem para você tentar entender se essa dor é normal ou anormal, é uma abordagem lógica, vamos dizer. Simplesmente uso do bom senso. Tá? Que não precisa ser médico, não precisa ser profissional da saúde. Você mesmo tem que parar, refletir e usar o seu bom senso. Por que as pessoas não usam muitas vezes isso? Porque na correria do dia a dia, você vai deixando as coisas passar, simplesmente vai levando, empurrando com a barriga e quando você vê, o problema já ficou grande. Se nós todos fizéssemos exercícios de autorreflexão na nossa vida, todos os dias, então se você tem uma dor, para e pensa. Observe, veja como ela surgiu, quanto tempo você já está com ela, o que ela está te gerando de prejuízos. A partir do momento que você fizer esse exercício de autorreflexão, de autoconsciência, você vai observar vários sinais de que o teu corpo já estava te dando, de que talvez aquela dor não seja tão normal assim e você estava achando que era e levando. Tá? Então são coisas, como eu disse, realmente de bom senso. Do tipo, se eu tenho qualquer dor que ao longo de um período de tempo razoável não está melhorando, com ou sem medidas, se eu estiver utilizando algumas medidas, então, tipo remédios, medicações, tomando anti-inflamatório, qualquer coisa do tipo, aí fica mais preocupante ainda, porque se você fez isso e não está resolvendo, essa dor não é uma dor normal. Ela está te dizendo. Uma dor normal, não preocupante, sem lesão, ela tem que melhorar. Ela tem que durar poucos dias e ir melhorando ao longo dos dias até que ela desapareça, tá? Isso é um sinal. Então, eu tenho uma dor, não está passando. Num dia está igual, no outro dia acorda igual ou mais. Está piorando. Procure ajuda, tá? Isso é muito óbvio, não precisaria nem eu estar dizendo isso para vocês. Mas é um sinal que muita gente ignora. Outro sinal que a gente chama de uma dor recidivante. Tá? Essa primeira que não melhora é uma dor refratária. A segunda é uma dor recidivante. O que quer dizer isso? Que ela vai e volta, no mesmo padrão de dor. Tá? Então eu tenho uma dor aqui, começou a doer uma fisgada no quadril quando eu faço tal coisa. Aí eu parei de fazer aquilo que me dava dor, ou eu tomei os anti-inflamatórios, melhorou. Ok, bacana, você volta a viver. Daqui um tempo, seja dias, seja meses ou até anos, a dor volta, com a mesma característica, ou mudando só um pouquinho, mas uma dor muito semelhante. Isso não é normal. O teu corpo está te dizendo. Ele segurou a onda durante o tempo, você abafou os sintomas com as medidas que você fez, ou deixou de fazer aquele exercício, ou deixou de ficar naquela postura, ou trocou de cadeira, trocou de carro, seja lá o que for, parou de calçar aquele calçado, tomou o anti-inflamatório, tomou uma injeção, que é pior ainda, e ela sumiu. Mas agora ela voltou. Se ela voltou, é porque tem algo mal resolvido nisso aí. É porque realmente o fator causal daquela dor lá de trás não foi tratado. Simplesmente foi apagado o incêndio. Então esse é um sinal também muito óbvio, mas que com frequência as pessoas ignoram. Se a dor está indo e voltando, seja com o intervalo de tempo que for, não é uma dor normal. Outro fator bem simples do dia a dia é, por exemplo, quando a gente está falando de ortopedia, a gente está falando de sistema musculoesquelético, músculos, tendões, ossos, cartilagens, articulações. A gente está falando de movimento. É isso que o nosso sistema musculoesquelético faz pra gente. Nos dá movimento para que a gente possa ser independente e realizar todas as funções da nossa vida. Logo, em teoria, pelo menos de modo geral, todas as dores, ou quase todas as dores, tendem a piorar com determinados movimentos ou posições muito específicas. E por outro lado, olhando o outro lado da moeda, se eu ficar em repouso, numa posição de conforto, ela tem que melhorar. Melhorar e, eventualmente, se eu ficar bastante tempo ou repetidas vezes nessas posições confortáveis, ela tem que desaparecer, se for uma dor normal, ou seja, não preocupante. Se eu estou modificando hábitos, se eu estou fazendo repouso, se eu diminuir aquele estímulo que tinha gerado a minha dor, se eu estou procurando posições mais confortáveis e a dor não está passando, tem grande chance de já haver uma lesão mais preocupante. Essa dor não é normal. E, adicionalmente, outros indícios de que uma dor não é normal, vamos dizer, que ela tem que ser um pouco mais preocupante, são, primeiro, se eu tiver tido um trauma, se eu tiver tido uma pancada, uma contusão, uma torção, se eu tiver tido qualquer coisa traumática. Dor que vem daí tem que, no mínimo, ser investigado. Você pode até investigar e o teu médico fala, fique tranquilo, não aconteceu nada. Tá? Mas, no mínimo, você tem que investigar, é prudente. Especialmente se associar com essas primeiras condições que eu falei para você. Então, teve uma pancada, teve uma contusão, vou ao médico? Não, espera. Faz esse repouso que eu falei, faz medidas simples, usa o gelo, modifica alguma coisa e dá um tempo. Se der um tempo e ela veio
melhorando ao longo dos dias e sumiu, ela não se enquadra naqueles primeiros critérios que eu falei. Então, realmente não deve ter acontecido nada nesse trauma. Mas, se ela não está melhorando, se ela está piorando, se ela não melhora em repouso, ela está naqueles primeiros critérios do bom senso que eu falei. Procure ajuda. Então, o trauma tende a gerar lesões, tá? Isso é óbvio. Então, a gente tem que ficar um pouco mais atento quando houve algo traumático. Outras coisas. Toda vez que uma dor vier com, além da dor, outros sintomas associados, sejam eles quais forem, isso é preocupante, tá? Porque se algo de errado está acontecendo ou aconteceu, capaz de gerar, além da dor, outros sintomas, deve ter uma lesão mais preocupante. Que sintomas? Tanto sintomas sistêmicos, ou seja, do corpo inteiro. Ah, eu estou com dor e febre. Ah, eu estou com dor e perdendo peso, sem fazer dieta, claro. Estou com dor e tontura, estou com dor, qualquer coisa desse tipo, procure ajuda. Isso não é normal, deixou de ser só dor, tá? Então esse é o indício. E também sintomas diretamente relacionados ao sistema musculoesquelético ou sistema neurológico. Então, eu tenho dor e dormência, eu tenho dor e formigamento, eu tenho dor e sensação de fraqueza, a minha perna falha. Ou eu tenho dor e realmente uma frouxidão, meu joelho falha, o meu quadril está falhando. Ah, isso aí não é normal. Tenho dor e inchaço. Claro que na articulação do quadril a gente não consegue ver o inchaço, tá? Porque é uma articulação muito profunda. Mas você tem a sensação, às vezes, de que o quadril está travado. Fala assim, tem pacientes que falam, pô, meu quadril está meio pesado, Inácio, ele está travado, eu não consigo movimentar. Isso pode ser um derrame articular, um inchaço dentro da junta do quadril, que você não vê na pele, porque a junta é profunda, mas é sim um inchaço. Então tem dor e essa sensação, procure ajuda. Ou muitas vezes, a gente sabe que os pacientes às vezes fazem exames por conta própria, aparecem esses indícios nos exames. Então vem escrito lá na ressonância, no laudo da ressonância de quadril, edema, ou derrame articular, ou sinovite, ou seja, termos que refletem um processo inflamatório agudo. Se eu tenho dor e tenho isso na minha ressonância, independente de ter outras lesões descritas ou não, mas às vezes tem só isso, derrame articular, edema, sinais de sobrecarga, ter qualquer coisa desse tipo, sinovite, tem alguma coisa errada. Pode ser que não tenha aparecido mais coisas no laudo porque está precisando procurar mais e precisa de um exame físico associado, mas não é normal você ter isso na articulação, tá? Então, todos esses são sinais de que uma dor não é normal e que você precisa buscar ajuda. E a segunda maneira de abordar, bem prática também, é a abordagem regional, ou seja, de localização da dor, de característica da dor. E aí nessa regional, vou falar mais rapidinho aqui, até porque eu já repeti ela, em vários vídeos eu falo dela, dar de dica para vocês, orientar 2 vídeos que vocês podem assistir aqui no canal, que são bem interessantes nesse aspecto de caracterização da dor. Mas o aspecto regional vamos ver de 2 maneiras também. Uma em termos de camada. O que é isso? Dor superficial ou dor profunda? Dor superficial, ou seja, você aperta e sente dor, o local da dor, você sabe onde ela está, ou você encosta e sente a dor, é uma dor mais superficial, tende a ser uma dor mais benigna e menos preocupante. Não quer dizer que é sempre, tá? Mas tende. Dores mais profundas, que você fala, é lá dentro, Inácio, eu não consigo palpar a dor, ela é profunda, eu sinto que ela é lá dentro. E normalmente essas profundas estão associadas a movimentos específicos ou posições específicas, essas tendem a ser de lesões mais preocupantes. Então, tem que investigar. Primeira coisa, abordagem regional, então, superficial, profunda. A segunda, realmente de localização na região do quadril. Vocês já me viram muito falar disso aqui também. Então, uma dor medial, o que é medial quando a gente usa esse termo na região do quadril? Uma dor mais para o meio do corpo, mais próxima da região do pé da barriga, bem da virilha mesmo, da região genital. É uma dor que, se não tiver se não preencher aqueles primeiros critérios do bom senso, ou seja, se eu não tiver outros sintomas associados, não tiver há muito tempo ocorrendo, não tiver sem melhora, não tiver nada daqueles outros fatores, ela em princípio
não deve ser tão preocupante, a ponto de dar para você tentar manejar um pouco de repouso, às vezes tomar uma medicação para dor, procurar um fisioterapeuta, ir levando ali, ou até mesmo o seu educador físico, o seu professor, e ver, avaliar a evolução dela, tá? Porque pode ser que seja uma leve distensão muscular dos músculos adutores, que vai ser uma coisa superficial, que você vai palpar. Então vejam que as características vão se somando e te levando a um caminho de você falar, essa dor é menos preocupante ou é mais preocupante. Então juntem as características que eu vim falando ao longo do vídeo inteiro com essas que a gente está falando agora, tá? Então a dor medial é isso. Se ela não tiver outros sintomas, não preencher esses outros critérios, dá para observar um pouquinho mais, tá? A dor no outro extremo, ou seja, na outra lateralidade do quadril, a dor na parte de fora da coxa, na parte lateral mesmo, aquela que muitas vezes as mulheres especialmente depois dos 50 anos, sentem quando deita de lado no colchão e fala, eu encosto e dói ali, também, e ela é palpável, ela é superficial, também, em princípio, pelo menos se não cumprir os outros critérios, obviamente, não é uma dor tão preocupante, que representa uma lesão que vai virar uma lesão grave, ao menos na maioria das vezes. Então vejam que eu já falei da parte de dentro da coxa, da parte de fora da coxa, essas duas, se não cumprirem os outros critérios, tendem a não ser tão preocupantes e dá para você dar uma observada, certo? Agora, as outras duas, uma na parte de trás do quadril, ou seja, no bumbum, na região glútea, essa dor tende a ser de algo mais preocupante, ou no mínimo que tem que ter uma avaliação médica para que se exclua isso, porque é uma dor que muito frequentemente você está sentindo no quadril, na região do bumbum ou na região da bacia, mas ela vem da coluna lombar. Então tem que investigar, porque senão é frequente a falha de diagnóstico, a confusão diagnóstica, e aí as pessoas vão tratando e levando a coisa de maneira errada até que se torne uma lesão mais grave. Então a dor na região glútea, não deixe ela se prorrogar muito, até porque é uma dor que com uma certa frequência se desenvolve e culmina com um quadro de dor crônica, que aí o tratamento fica muito mais difícil. A gente não pode deixar chegar a esse ponto de se tornar uma dor crônica, uma dor que ficou doendo por mais de 3 meses e sem diagnóstico e sem tratamento adequado, tá? Então aqui já essas posteriores não devem ser dores normais, em princípio. E a mais clássica, a mais característica de todas que vocês mais me veem falar, que é a dor anterior, a dor na frente do quadril, tá? Na região anterior, região inguinal, que a gente chama na junção ali às vezes da continuidade da barriga com o quadril, essa dor é perigosa, tá? E entendam que nem sempre ela está na frente, num lugarzinho. Então ela pode ser nessa região anterior, um pouquinho mais para fora da perna, como se a gente apalpasse ela fosse entre os nossos 2 dedos, quando a gente apoia a mão assim na coxa, ou anterior um pouquinho mais para a região da virilha. Essa dor é uma dor que é profunda na maioria das vezes, você não consegue palpá-la, ela piora com os movimentos, ela piora com as posições, ela dá essa sensação de travamento, ela te impede de fazer as coisas do dia a dia, você não tem dificuldade para entrar e sair do carro, para passar a perna em cima da bicicleta, para montar a cavalo, para subir na moto, para calçar o tênis, para calçar a meia, para cortar a unha. Essa dor é preocupante. Tá? E se chegou a esse ponto, já deveria ter ido ao médico muito antes, tá? Então, realmente não brinque com essa dor na região anterior do quadril. Começou a sentir? Já procure ajuda, porque você pode identificar algo logo no início, tá bom? Então essa dor, encare assim, na parte regional, a dor anterior do quadril nunca é normal. Se você gravar isso, a chance de você não ter problemas é muito grande. Combinado? Então demos aqui vários parâmetros para te ajudar a identificar o que é uma dor normal ou uma anormal no quadril e alguns recados finais que são muito importantes que vocês gravem com base nisso tudo que eu falei. Muito importante mesmo. Prestem bem atenção nisso que eu vou falar aqui agora. A dor funcional, normal, que não tinha lesão, se não for manejada adequadamente, vai se tornar uma lesão em algum momento. Importante isso. Dando continuidade a esse espectro, a dor leve de uma lesão pequena, se não for tratada e acompanhada por um profissional competente, vai se tornar uma lesão grave.
a coisa é evolutiva, gente, tá? Por mais que o nosso organismo seja muito magnífico, se nada é feito e ele tá te dando sinais de problema, a coisa só vai piorando. E vocês não podem ficar assistindo essa piora, seja por que razão for. Ah, porque eu tenho medo. Ah, porque tem aquele ditado, me desculpe a palavra aqui, mas que é absurdo. É assim, quem procura acha. Se está acontecendo a coisa, ela não vai se esconder, você vai achar ela a qualquer hora, mas lá na frente você vai achar sem nem procurar, tá? E aí a coisa já ficou grande. Então não tenham medo de ir ao médico. Não tenham. Identificar as coisas precocemente garante que as coisas não fiquem com maior gravidade. Muitas vezes o medo, a pressa, a correria do dia a dia nos fazem fugir dessas consultas e não investigar aquelas coisas, e aí chega lá na frente, a lesão ficou tão grave que se eu tinha medo de cirurgia, agora eu só tenho essa opção de fazer a cirurgia porque eu não tratei antes. Se eu tinha correria da vida que não me deixava parar para eu ir ao médico, agora eu vou ter que parar, porque eu vou ter que me recuperar de uma cirurgia. Então percebam que não é racional a conduta de evitar a todo custo investigar dores logo no princípio. Então entendam isso, que vocês vão garantir a saúde das juntas de vocês e mais ainda do quadril, que é o foco aqui do vídeo. Busquem ajuda sempre que vocês identificarem qualquer um desses fatores que foram falados aqui no vídeo e vocês vão se manter saudáveis. Tá certo? Espero que tenha ficado claro, que tenha sido útil esse vídeo, que te ajude na condução aí das suas dores e desconfortos do dia a dia. E se você gostou, dá o seu joia. Não esquece de espalhar ele, de mandar para o grupo de família, mandar para o grupo do trabalho, para o grupo da academia, para o grupo, todos os grupos, porque pode ter gente passando pela mesma coisa que você e esse vídeo pode ser útil para todo mundo. Então espalha ele, tá? Bota aqui para copiar o link, copia, cola lá no seu e-mail, no seu grupo de WhatsApp e espalha para o pessoal. Certo? Não deixa de se inscrever no canal, por favor, isso é muito importante para mim, para dar relevância para o canal e que esse conteúdo seja apresentado para mais gente. Quem quiser conteúdos escritos a respeito de tudo isso que eu falei aqui, vai no meu site, no inacioventura.com.br. Lá também tem os meus contatos profissionais, local de atendimento, telefone, tudo que vocês precisarem. E quem quiser me acompanhar mais de perto, tirar dúvidas pontuais, bater papo comigo, redes sociais, Facebook e Instagram, @Dr. Inácio Ventura. Os dois vídeos que eu falei que eu ia indicar para vocês do canal é o vídeo dor no quadril, guia rápido para diagnóstico, é uma abordagem muito ampla, semelhante a essa aqui, e um vídeo recente que a gente colocou, que é toda dor na coxa vem do quadril. Lá eu explico o mecanismo pelo qual as dores se confundem na região do quadril, da coxa, da bacia, da coluna lombar. Não deixem de ver e acompanhem outros vídeos do canal, que tem mais de 70 vídeos aqui para vocês, muito conteúdo rico para vocês aprenderem mais e se tornarem especialistas em quadril, como a gente sempre quer que vocês se tornem. Muito obrigado e um grande abraço.